Olá, alunos do nono ano! Vou fazer com vocês a correção das atividades de inglês da terceira semana do PET 2. Antes de começarmos, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deem um like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Vamos lá! O objetivo deste PET é distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos na esfera jornalística. Identificar argumentos principais e as evidências que os sustentam. A partir da página 94, temos o início das atividades com a definição das palavras persuadir e argumentar, segundo o dicionário online Michaelis. Então vamos lá. Persuadir é levar alguém ou a si próprio a crer ou aceitar. Levar alguém ou a si próprio a tomar decisão sobre algo. Fazer alguém mudar de ideia ou atitude por autoridade, argumentação, raciocínio. Convencer. Fazer alguém ter certeza sobre algo. Dispor a fazer ou praticar algum ato. Mostrar a necessidade ou conveniência de aconselhar, apontar, indicar. Levar a uma solução convincente e satisfatória. Convencer. Argumentar. Argumentar é apresentar fatos, provas ou argumentos, tirar as consequências de um princípio ou fato, concluir, deduzir, servir de argumento, prova ou documento, chamar a discussão, provocar controvérsia, altercar, brigar, discutir, expor como argumento, aduzir, alegar, apresentar ou enunciar argumentação sobre algum assunto. Logo abaixo, nós temos uma parte aqui de uma matéria sobre o coronavírus e ela foi publicada no jornal britânico, aqui que é o BBC News. Essa matéria, pessoal, ela fala sobre o maior aumento diário de mortes no Brasil por coronavírus. Detalhe, galerinha, a matéria é do dia 13 de maio de 2020, então já tem alguns dias, né? Então, as informações aqui não estão atualizadas nos dias de hoje, ok? Matéria do dia 13. Além disso, que nesse texto é citado o número de mortes, que até então eram 12.400, e que o Brasil está no centro do surto latino-americano, sendo o sexto país mais afetado em termos de mortes. Aí, por fim, aqui é dito que havia temores de que a pandemia poderia sobrecarregar o sistema de saúde no Brasil. Ok? Então, vamos às questões. Qual o tema central do texto? O tema central do texto é que o Brasil registra o maior aumento diário de mortes por coronavírus. Número 2. Quais são os fatos que o jornal nos apresenta para dar argumentos ao título? O Brasil registrou 881 novas mortes na terça-feira, informou o Ministério da Saúde. O número total de mortes agora é de 12.400. Lembrando que essa reportagem aqui é do dia 12 de maio de 2020, não esqueçam, tá? Número 3. A frase, vou traduzir para vocês. O número real pode ser muito maior devido à falta de testes no país. Isso aqui, pessoal, é um fato ou uma opinião dos experts. Baseado em quê? Então, é uma opinião. Ele é baseado na ideia de que o número de infectados pode ser maior devido à falta de testes. Questão de número 4. A frase, vou traduzir para vocês. O total do Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Isso é um fato ou uma opinião? E é baseado em quê? Fato. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, diz que as Américas estão atualmente no centro da pandemia. Número 5. De acordo com as definições de cada verbo, persuadir e argumentar, e com o meio de comunicação onde foi publicado, que é o jornal britânico, o texto coronavírus, aí eu vou traduzir aqui para vocês. Brasil registra maior aumento diário de mortes.
tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo? Justifique sua resposta. Então, tem mais características argumentativas, porque apresenta fatos que são comprovados com números. Questão de número 6. De acordo com as definições de cada verbo e com o meio de comunicação onde foi publicado, o texto sobre O Alquimista, da Amazon.com, tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo? Justifique sua resposta. Então, as características mais evidentes é de um texto persuasivo. Por quê? Porque ele procura convencer, ou a palavrinha-chave aqui, convencer, que é ligado a persuasivo, tá? Convencer o leitor a ler o livro devido à mensagem que ele tem e a quantidade de livros vendidos. Próxima questão, questão de número 7. Aqui nessa questão, pessoal, a gente tem uma imagem e logo aqui em cima a gente tem um título. Fique em casa. Importante ficar em casa. E aqui nós temos, pergunte a si mesmo, essa viagem realmente é essencial? Então, viagem de quê? Da gente sair de casa, né? Aqui nós temos alguns pontos. E aqui nesse quadrinho a gente tem, só saia de casa para quê? Para comprar mercadorias, ir ao médico ou à farmácia, fazer exercício ao ar livre em grupos com menos de 10 pessoas e a mais ou menos 6 pés de distância dessas pessoas, agir como cuidador de entes queridos, ir a um trabalho essencial. E aqui no cantinho a gente tem uma mensagem. Não reúna em grupos. E aqui o proibido, né? Questão de número 7. Qual que é a relação do texto lido, que a gente leu lá em cima sobre o coronavírus, com essa imagem abaixo? Como no Brasil o número de infectados está aumentando muito rápido, é aconselhável que as pessoas fiquem em casa e saiam apenas quando for realmente necessário. Questão de número 8. A imagem contém mais características persuasivas ou argumentativas? Com qual objetivo? A imagem contém mais características persuasivas, pois mostra a necessidade de se permanecer em casa, de ficar em casa, né, para se proteger. Ok, galerinha? Então foi isso, até a próxima. Espero que tenha ajudado.